Olá, meus irmãos, amigos, eu sou o pastor José Filho, pastor auxiliar aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joselândia e Adege, e hoje nós estamos aqui para iniciar o programa Ouvindo o que a Bíblia Diz, e você é o nosso convidado para participar conosco, e hoje nós estaremos estudando a Palavra de Deus, como o nome do programa já diz, Ouvindo o que a Bíblia Diz, é um nome sugestivo, que nós não vamos dar a nossa opinião, nossos pontos de vista aqui, tudo que nós falarmos vai ser dentro da Bíblia, para não ter como dar errado, né? E você acompanhe conosco, pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações. Você, depois, se quiser até mesmo interagir, tirar alguma dúvida, você anote o nosso WhatsApp, que é 99-98412-6709. Esse é o nosso WhatsApp. E você será atendido com muito prazer. Nós estaremos prontos a lhe tirar algumas dúvidas, esclarecer alguma coisa. Então, mais uma vez eu lhe convido, pegue sua Bíblia, seu caderno e vamos ler. O texto que nós temos como base desse nosso estudo é 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 ao 8. Abra sua Bíblia e o nosso tema de hoje é fidelidade a Deus não nos isenta dos problemas, mas nos garante uma vida vitoriosa. Esse tema é porque muitas pessoas, às vezes, se iludem, ensinam, pregam que fidelidade, a pessoa fiel a Deus, ele é sempre vitorioso e não tem problema e tal, mas não é verdade. Hoje nós estamos vivendo um evangelho muito fácil, é um evangelho muito light, pessoas aí vendendo um evangelho barato, de triunfalismo, apenas só glória, só vitória, mas não é só vitória, também tem as lutas, as dificuldades. E agora, a fidelidade a Deus, ela nos garante vitória, nos garante bênção. Eu quero ler com você, eu vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos comentando os demais. Diz assim o primeiro versículo do texto acima citado. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Veja no primeiro versículo, depois de tudo. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que conta a história de Ezequias, um rei muito temente a Deus. Diz a Bíblia, a história que depois de Salomão, Ezequias foi o único rei que promoveu um avivamento, uma festa tão grande no país de Israel. E diz a Bíblia que ele quebrou todos os altares, tirou todas as pedras, e ele fez tudo certinho. E aqui no versículo 21 do capítulo 31, diz: em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Você vê que tudo que ele fazia, ele buscava a Deus. Ele tinha aquela preocupação de buscar, de consultar a Deus. Então, era para tudo dar certo e nada dar errado, nada ter problema. Mas, como eu disse, a fidelidade a Deus não nos isenta dos problemas, mas nos garante uma vida de vitória. E o versículo 1 do capítulo 32 diz que, depois que tudo feito por Ezequias, a restauração do culto,
a restauração do altar, a convocação do povo de Israel para uma vida de temor e adoração a Deus, Senaqueribe invade Israel. E Ezequias ali, quando viu que ele realmente queria guerrear, ele não agiu precipitadamente. Ele consultou os anciãos, consultou os sacerdotes, e depois de todos serem de acordo, eles taparam todas as fontes de água para evitar a invasão. Mas o que nós vemos na história seguinte é que eles afrontaram Israel, afrontaram o rei de Israel. E o que Ezequias fez? Buscou a Deus e mandou uma mensagem ao profeta Isaías. Então, eu quero dizer para você que na Bíblia nós podemos provar que homens que foram fiéis, mas tiveram seus grandes problemas. Nós temos aqui o primeiro exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão era um homem fiel a Deus. A Bíblia nos conta a história de Abraão, e ele foi chamado por Deus para peregrinar numa terra que ele não conhecia. Abraão morava numa cidade, num país muito próspero, muito desenvolvido, mas ele atendeu o chamado de Deus, deixou tudo e foi para uma terra que ele não conhecia, e obediência a Deus, e a Bíblia diz que Ló seguiu com ele. Depois de algum tempo, eles juntos, os rebanhos de Ló e de Abraão cresceu. E Abraão, como temente, obediente, mesmo sendo o dono da promessa, mesmo sendo o homem direto chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, ele abriu mão de todos os seus direitos e deixou que Ló escolhesse o melhor para ele. A Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo 13, versículo 11 a 14, diz assim: então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu em direção ao leste. E eles se separaram um do outro. Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló armou suas tendas entre as cidades da planície, estabelecendo-se perto de Sodoma. Os homens de Sodoma eram extremamente maus e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: olhe até onde a sua vista alcançar. Olhe para o norte, para o sul, para o oeste e para o leste. Então, você percebe no último versículo que a região que Ló escolheu, ele estava naquele lugar, ele estava naquela terra, mas Deus disse para Abraão: é seu. Então, o que nós vemos é que a pessoa fiel, ele é abençoado, ele é próspero, ele é vitorioso, mas tem seus problemas. E é onde eu falei, e agora no começo, que muita gente por aí prega um evangelho barato, um evangelho triunfalista, e muita gente hoje não quer aceitar os problemas, não quer aceitar uma dificuldade, não quer aceitar uma doença, não quer aceitar isso ou aquilo, como se Deus fosse obrigado a livrar ele de tudo. Não, Deus nos dá vitória em tudo. E Abraão, mesmo sendo chamado por Deus, fiel a Deus, ele teve problema com seu sobrinho. E ele abriu mão de dizer para o seu sobrinho: olha, não dá para nós morarmos juntos, nosso rebanho está grande, está havendo confusão entre nossos funcionários, e para que não haja escândalo, eu fui chamado por Deus, você veio comigo, eu lhe trouxe, então você procura um lugar para você, essa terra toda é minha. Não, Abraão, ele, fiel a Deus, ele disse: escolha para onde você quer ir. Se para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, quando levantou os olhos, ele viu as campinas do Jordão, e ele se agradou e foi para as bandas de Sodoma e Gomorra, o leste. Mas ele estava morando na terra que não era dele. E Deus fala com Abraão, dizendo: olhe até onde a sua vista alcançar.
para o leste, para o norte, para o sul, para o oeste. Ou seja, tudo é teu. Quando nós somos fiéis, Deus nos abençoa, mesmo tendo problema. Outro homem que eu trouxe para você como exemplo é Isaac, filho de Abraão. Isaac, a Bíblia diz que ele, depois da morte do seu pai, ele quis sair da terra onde ele estava e Deus fala para ele: não saia, fique onde você está. Versículo 26, capítulo 26, 32 de Gênesis, a Bíblia diz assim: naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Este versículo resume ou conclui a história toda de Isaac nas terras de Gerar. Ele ficou como Deus mandou, mas ele foi fiel, mas ele teve problema. Os homens de Gerar fizeram tudo para fazer ele sair do salto, para ele chutar a barraca, mas ele manteve firme. Então, quando eles perceberam que ele não conseguia tirar Isaac do seu equilíbrio, eles expulsaram Isaac e disse: olha, nós não queremos que você esteja aqui, porque você está prosperando mais do que nós. E Isaac, a Bíblia diz que Isaac foi para uma terra não muito boa. E mesmo lá, os pastores do rei Gerar perseguiam Isaac. Todo o poço que Isaac cavava, desentupia, eles entupiam de novo e dizia que era deles, enxotava eles, os pastores. E a Bíblia diz que um dia o rei percebeu, se arrependeu, bateu aquele remorso, e ele foi à casa de Isaac pedir perdão, se reconciliar com ele. Isaac, quando viu, ele disse: o que vocês querem atrás de mim? Vocês me mandaram embora? Mas nós vimos que você é um homem de Deus, você é um príncipe de Deus, nós viemos fazer paz com você. E Isaac ali perdoou prontamente, aceitou os pedidos de desculpas. E a Bíblia diz que depois disso, os pastores de Israel, aliás, de Isaac, chegou. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Ou seja, ele teve problema, ele foi expulso por causa de ser fiel, mas ele foi humilde, ele foi obediente, mesmo os problemas, ele não abriu mão da sua fidelidade a Deus. E o que ele ganhou com isso? Ele ganhou uma bênção, foi um poço que jorrava água e que dava muita água. Ou seja, meu querido, nós precisamos abrir nosso coração para perdoar, para amar. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação e nós precisamos exercer esse ministério. Nós não estamos aqui nessa terra, não é para fazer contenda, não é para fazer intriga, pelo contrário, é para fazer exatamente conciliação e reconciliação. E a Bíblia nos forma dessa vitória, dessa bênção de Isaac. Teve seus problemas, mas não deixou de ser fiel. Então, eu quero dizer para você, a fidelidade a Deus não vai garantir a você isenção de problema, não vai garantir a você isenção de luta. Não, talvez você esteja na sua vida, nesse momento, dizendo: o que está acontecendo comigo? Eu sou fiel a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu contribuo com isso, contribuo com aquilo, e é todo o tempo debaixo da prova, é todo o tempo debaixo da luta, de tanto problema. Mas quem foi que lhe disse que ser fiel a Deus é não ter problema? Quem foi que lhe disse que ser fiel a Deus é não ter luta, não é passar por luta? Agora, uma coisa eu lhe digo e garanto pela Bíblia, aqui na vida de Salomão, na vida de Abraão, na vida de Isaac, é que não abre a mão da fidelidade, ele, mesmo nos problemas, ele encontra bênçãos e vitória, porque é Deus que garante. Mesmo que você e eu não sejamos aquela pessoa tão correta, tão certa, mas a si mesmo. Jacó é o exemplo disso. Jacó, ele não era um homem tão correto,
não era um homem tão certinho, mas ele era um homem temente a Deus, um homem fiel, obediente. Fiel como, pastor? Ele obedecia, tudo que ele fez, ele foi obedecendo a sua mãe. E a Bíblia diz que quem obedece, quem honra pai e mãe, vive muito tempo sobre a terra, porque é o primeiro mandamento com promessa. Mas Jacó tinha seus erros, e quando ele saiu de casa, obedecendo o seu pai e a sua mãe, consequentemente honrando a Deus pela obediência aos seus pais, ele saiu achando que estava desprezado de tudo e de todos. Mas ele se espantou quando a Bíblia diz que ele chega no local e ele foi dormir porque estava cansado. E o que Deus diz? Lá em Gênesis, no capítulo 28, versículo 13 a 16, a Bíblia diz que o Senhor estava próximo dele. Quando ele dormia, o Senhor não estava distante dele, estava próximo dele. E o que Deus disse para Jacó? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai. Veja que a fidelidade de Abraão e a fidelidade do pai de Jacó, Isaac, alcançou a vida de Jacó. Jacó foi protegido e guardado pela fidelidade desses homens. Tiveram seus problemas, mas tiveram vitória até mesmo na sua posteridade. O versículo 14 diz: os seus descendentes serão como o pó da terra. Eles se espalharão para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estarei com você e guardarei em todos os lugares para onde você for. E esteja certo de que eu trarei de volta esta terra. Não vou desamparar você, até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e exclamou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, veja como é importante ser fiel. Os problemas existem. Jacó ia fugindo para não ser morto pelo seu irmão, mas pela fidelidade de Abraão, pela fidelidade de Isaac, mesmo Jacó com seus problemas, mas Deus alcançou. E quero dizer para você que isso não se estende hoje, não se estende literalmente essa proteção de Deus aos meus filhos por minha causa, não. A Bíblia diz que a alma do pai é dele, a do filho é dele, a que peca morre. Hoje, como pais, nós temos que apenas ensinar nossos filhos e orar por eles, mas não garante que a minha fidelidade, a minha crença vai livrar meus filhos de alguma coisa ruim. Não. Pastor, e onde é que está, onde é que respalda essa história de Isaac e Abraão e Jacó para os nossos dias? Em Jesus. Em Jesus, eu sou o que sou. Em Jesus, você é o que é. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos apenas a morte. Mas Jesus, em Cristo, Deus nos amou, nos recebeu, nos perdoou e nos salvou. Então, se Deus fosse falar para nós o que ele falou para Jacó, ele mudava os termos. Ele dizia assim: olha, eu estou contigo pela promessa que eu fiz ao meu filho, pelo conserto que eu fiz a Jesus, pelo sangue do meu filho, pela morte dele e pela fidelidade dele, eu garanto a vocês a vitória. Então, em Cristo, olha o que Jesus disse: em mim, sem mim, nada podeis fazer. E Paulo diz: em Cristo somos nova criatura. Então, meus queridos, vamos ser fiel a Deus e suportar as lutas, os problemas, as dificuldades, porque Deus, ele nos garante vitória, mesmo nos problemas. Não porque somos alguma coisa, porque merecemos, mas porque Cristo, ele fez e pagou o preço por nós, e nós, crendo nele, vivendo para ele, ele nos abençoa e nos ajuda. Eu quero também dizer para você nessa oportunidade que o inimigo, ele é estratégico, ele é resoluto, ele não desiste. E ele, como não desiste, ele pode investir de todas as formas contra a nossa vida. E esse investimento de Satanás contra a nossa vida, pode parecer que Deus não esteja interessado conosco. Às vezes você está numa situação
que parece que Deus não está preocupado com você. Todavia, eu quero dizer para você que é exatamente o contrário. Você pode observar, segundo Reis, no capítulo 19, versículos 6 e 7, e o versículo 35 e 37, que é exatamente o contrário. Quando você olha o versículo 1, lá de onde nós lemos, de 2 Crônica 32, você vai ver que parece que Deus não estava nem aí para Ezequias. Ezequias fez tudo certinho, mas a Bíblia diz, depois de tudo que Ezequias fez, Senaqueribe invade Israel. Ou seja, parece que Deus não estava nem aí para Ezequias, mas é exatamente o contrário. Veja a resposta, o que Deus fala, para nós entendermos que Deus estava naquele negócio, Deus estava vendo e Deus está vendo o que nós passamos. Por mais que você não consiga entender no momento que você está passando, mas faça como Ezequias, não desista da fidelidade e não desista de buscá-lo. Olha aqui no versículo 6 do capítulo 19 de Reis, segundo Reis. Olha ele assim, ele respondeu, ele quem? Isaías, quando Ezequias mandou a carta para Isaías, contando o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu, diga ao seu senhor, que assim diz o Senhor, não fique preocupado com as palavras que você ouviu, nem as blasfêmias que os assírios falaram contra mim. Eu farei com que o rei da Assíria receba más notícias de casa, e ele resolverá voltar, e o Senhor tomará providência para que ele seja morto à espada quando chegar lá. Veja que aparentemente na invasão parece que Deus estava calado, Deus não estava nem aí. E aí Isaías ora e manda uma carta contando tudo o que estava acontecendo, contando o que o Senaqueribe disse contra ele, contra Israel, contra Deus, mas Deus já tinha a resposta através do profeta, e Deus mandou a resposta. E aqui, ainda no 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu, matou 185 mil soldados no acampamento assírio, e quando amanheceu o dia, os que não tinham morrido puderam ver os corpos dos companheiros espalhados por toda parte. Então o rei da Síria, Senaqueribe, foi embora para sempre. Ou seja, Senaqueribe abandonou Israel, porque ele soube da notícia que estava acontecendo, 185 mil soldados mortos. Foi embora para sempre. Voltou para Nínive e ficou ali. No versículo 37 diz, e aconteceu que enquanto ele adorava no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezé o assassinaram à espada. Olha a desgraça na vida de Senaqueribe. 185 mil soldados morrem e os seus próprios filhos o matam. Eles fugiram para a terra de Ararat e seu filho Esar-Adom veio a ser novo rei. Olha, toda desgraça, matou o pai e não usufruiu nada disso. Tudo porque Deus estava fazendo justiça à afronta que fizeram a ele através do Senaqueribe, na pessoa de Ezequias. Aparentemente, a aflição que Ezequias viveu, a humilhação que Israel viveu, mas parece que Deus não estava vendo. Mas olha a resposta de Deus. O que nós aprendemos com isso? Quero dizer para você, o que nós concluímos com isso? É o que nunca devemos faltar em nós, nunca deve faltar em nós, o espírito de temor, a confiança e a humildade em compreender que não somos nem temos nada. Tudo é dele, inclusive nós. Então, desse modo, todos aqueles que tocam em nós, tocam em Deus. Se disserem coisas contra nós, não adianta a gente procurar se vingar, justificar, deixa com Deus, porque nós somos objeto de cuidado de Deus, nós somos menina dos olhos de Deus, e Deus é que faz justiça em nossas vidas. Então, meus amados, observamos no versículo 14, no capítulo 19 de Reis, segundo Reis, que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a
diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta, abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombrar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações, dos seus territórios, um deserto. Atiraram os deuses dele no fogo, destruíram, pois eles não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és o Senhor. Ou seja, a conclusão é essa que eu disse agora. Nós precisamos ter o espírito de temor, confiança e humildade, e entender, compreender que nós não somos nada. Não adianta nós achar que somos, vão triscar em mim, vão pagar o preço. Não é assim. Nós temos que entender que nós não somos nada, nem temos nada, tudo é dele. Se fizer alguma coisa contra nós, deixa na mão de Deus. Ezequias nos deixa nessa oração, no versículo 14 de 2 Reis, ao versículo 19, um exemplo muito importante. Você vê que ele apresentou o problema para Deus, disse, olha, Senhor, está aqui a afronta que fizeram contra o Senhor. Não foi contra ele. Muita gente pensa o contrário. Estão me afrontando. Não, se estão te afrontando e tu é fiel a Deus, estão afrontando o próprio Deus. Deixa Deus agir. É por isso que a Bíblia diz, não vos vinguei a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, disse Jesus. Então Deus, a vingança é com Deus. E Ezequias nos deixa esse exemplo de fidelidade, de confiança e humildade. Fidelidade, não abriu mão. Confiança, ele orou a Deus. E humildade, entendeu que ele reconheceu, até falou para o Senhor, olha, Senhor, eu sei que Israel, o exército da Síria é poderoso e destronou muitas nações, só que os deuses deles eram de madeira. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o Deus maravilhoso. Então, Senhor, nos dá vitória. Então, Senhor, olha o versículo 19 para terminar. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. É isso, meu querido irmão, meu amigo que nos ouve nesta oportunidade. Não é por causa nossa, não é porque nós somos crentes, porque nós somos fiéis, que o povo vão pagar o preço porque estão mexendo conosco, estão dizendo coisa contra nós, caluniando a gente, não. É reconhecer que nós somos apenas pó e cinza, servo de Deus, mas as afrontas que disseram contra nós, qualquer coisa que disseram contra nós não devemos sair do nosso pedestal, não devemos sair do nosso lugar e confrontar, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a guerra, a nossa guerra não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra as potestades do diabo. As armas que nós temos que lutar é as armas espirituais. E se nós fizermos como Ezequias, entregar para Deus, Deus entra em ação como entrou aqui. Ele destruiu totalmente o exército da Síria e deu vitória a Israel. Que você, nessa oportunidade, entenda isso e viva a sua vida de fidelidade e confiança ao Senhor, mesmo diante dos problemas, sabendo que a vitória e a bênção do Senhor está sobre você. Quero orar com você, mas antes de orar, eu quero pedir a você que se inscreva no canal da IADEG, deixe seu like, seu joinha, nos ajude a divulgar a palavra de Deus o máximo possível. E quero convidar você para estar conosco no próximo sábado, onde estaremos com um outro assunto, com mais um, ouvindo o que a Bíblia diz. Se você tiver alguma dúvida, escreva para a gente, passa um WhatsApp, deixa seu recado. Estamos aqui para ajudar você nessa caminhada espiritual, ouvindo o que a Bíblia diz, dizendo para você as ideias da Bíblia. Oremos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento que Tu nos dá, obrigado por essa palavra. Eu te peço, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que assiste esse programa.
e que o Senhor possa chegar nos lares de muitos através desta palavra. Nos dê inspiração, nos dê graça e nos use como instrumento de bênção para a vida de todos aqueles que estão a nos assistir, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos.